Bom, como funciona o sistema de estoque, controle de almoxarifado, na verdade, né? Dentro do projeto CC aqui tem um menu controle de estoque. A primeira operação aqui é enviar a nota para o estoque, porque todas as notas do sistema vão ficar disponibilizadas nessa tela e só algumas vão ter materiais que vão ter o estoque controlado. Então aqui nessa tela, no primeiro momento, aparecem todas as notas fiscais dessa obra que a gente está selecionado. Eu estou usando o sistema como se eu fosse um almoxarife, tá? Eu estou controlando as notas daquela obra. E aí eu posso vir aqui numa nota e falar, bom, essa nota aqui não tem nada para estoque, eu não vou controlar nada dela. Então eu venho aqui, ó, sem controle de estoque, e ela some da tela. Tá? Por quê? Porque o objetivo do almoxarife é deixar essa tela limpa. Tá? Ele vai verificar todas as notas que estão entrando ali e ele vai controlar apenas aquelas que realmente entraram, mas foram para o almoxarifado. Então vamos pegar uma categoria aqui, por exemplo, DACT. Quando eu pego uma categoria que é um material, né, aí realmente é provável que eu tenha materiais que possam ter sido ter dado entrada no almoxarifado. Então, o que acontece aqui? Existem duas possibilidades. A primeira é que o sistema esteja parametrizado para quando eu lanço a nota, eu lançar o XML. Se aconteceu isso, que não é o caso desse exemplo, né? Quando eu paro aqui na nota, ele já mostra todos os itens da nota. Tá? E aí eu posso mandar aqueles itens para o almoxarifado. A outra possibilidade é o seguinte: eu não faço o lançamento na hora que eu lanço a nota, o lançamento do XML, mas eu tenho um recurso onde a gente consegue importar XMLs por lote. Então, tem um diretório lá que tem um monte de XML, eu pinto todos eles, importo, e aí o sistema carrega os XMLs de várias notas ao mesmo tempo. E aí, quando chegar nessa tela aqui, quando eu navego, nesse grid, ele sabe que existe um XML para aquela nota e esse botãozinho fica habilitado. Você quer relacionar esse XML com aquela nota? Sim. Aí os itens passam para cá. E quando não tem XML, eu posso digitar os itens que eu quero, porque nem sempre os itens do pedido, onde essa nota está amarrada, são os mesmos itens da nota. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, 3 itens. Vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui tubo de cobre 2 polegadas, 3 metros, 6 metros de barra. Então vou colocar aqui a unidade é barra. E vamos colocar que vieram 30 barras desse tubo aqui e cada tubo custa R$150. Vamos colocar que veio aqui saco de cimento CP2. Vamos colocar aqui saco. Vamos colocar que ele era 50 quilos aqui. Vamos colocar que vieram 80 sacos. E cada saco custa R$20. E vamos colocar aqui, ó, furadeira de impacto, sei lá, Makita. Vamos colocar que vieram aqui, ó, unidades, vamos colocar que vieram 4 e cada uma custa R$1.200. Então vamos supor que comprei isso veio, é o corpo de uma nota. Tá meio misturado aqui, mas é só para efeito de exemplo, né? Então eu tenho aqui 3 materiais com as quantidades e preços. Quando eu salvar isso aqui, ele automaticamente envia a minha nota para o estoque. Então, ó, faturas com controle de estoque. Eu vou ter agora, ó, aquela nota que a gente acabou de colocar aqui, né? Eu tenho aqui os itens o tubo de cobre, o saco de cimento, a furadeira de impacto da Makita. Quando eu leio um XML, ele vai ler todos os itens e já vai vir direto para essa tela. Pode ser que eu queira falar que um dos itens aqui não tem controle de estoque, um ou mais, né? Ou queira editar o item, alguma coisa dele. Então,
Quando é via XML, ele vem todos os itens para cá e eu posso ainda fazer uma manutenção. Quando é manual, provavelmente eu já vou colocar os itens corretos que eu preciso controlar. Tá? Então eu tenho as faturas que eu enviei para o estoque e eu tenho as faturas que eu não envio para o estoque. Então vou pegar esse recibo 9126, não tem estoque. Então vou colocar aqui, ó, sem controle de estoque. Quando eu faço isso, ela some da tela e aparece num outro grid aqui, ó, que são as faturas sem controle de estoque. E aí nessa tela aqui eu não preciso, as notas que tiverem aqui eu não preciso controlar. Se eu fiz alguma coisa errada, mandei essa nota sem querer, eu posso voltar ela para a tela inicial. Então esse primeiro passo aqui é simplesmente para a gente poder saber quais são as notas que a gente vai controlar e saber quais são as notas que a gente não vai controlar e quais os itens da nota que a gente vai controlar se tiver que fazer alguma alteração. Depois, a segunda operação aqui é requisitar o estoque. Então, como que funciona a requisição de um material do estoque? Eu estou numa obra, tá? Tudo aquilo que tem de estoque naquela obra vai parar aqui. Então eu tenho aqui, ó, esses tubos eu já tinha feito numa outra simulação, mas aqui apareceram agora os materiais daquela nota que a gente acabou de colocar. O tubo de cobre, o saco de cimento e a furadeira. Tá? Então eu tenho aqui as quantidades, preço unitário e preço total, e a quantidade que saiu, o que eu perdi no estoque, o que perdi em uso, a quantidade que eu retornei, a quantidade saldo que eu tenho, então nesse caso aqui, ó, o saldo está igual, e a quantidade que eu vou requisitar. Imagina que eu queira requisitar esses materiais. Então vou vir aqui, vamos fazer uma simulação. Eu quero aqui 5 barras de tubo de cobre, eu quero 25 sacos de cimento e eu quero uma maquita. Tá? E aí, tá vendo que eu tenho um campo aqui, ó, eu tenho que definir se esse material vai ser retornável ou não. Então, por exemplo, o tubo de cobre, ele vai usar lá e não vai voltar nada. O saco de cimento é a mesma coisa. Só que a maquita, ele tem que devolver. Então, eu coloco ela como retornável. Tá? E aí eu faço essa requisição. Imagina que chegou alguém no almoxarifado, pediu esse material aqui, e aí estou fazendo uma requisição do estoque. Quem está pedindo, aqui é o nome dos usuários que podem pedir. Posso colocar uma observação para o serviço do pátio externo, por exemplo. Só uma observação qualquer para mostrar onde aparece. E aí ele cria para a gente um documento que é a requisição do almoxarifado. Requisição de retirada do estoque, os materiais, as quantidades, a unidade, o preço unitário e o valor daquela requisição. Aquela observação que a gente colocou está aqui. E quem que fez a requisição. Né? Beleza, quando eu fiz essa requisição, se eu voltar aqui no meu controle de estoque, né, eu vou ver aqui no meu saldo de estoque, vamos pegar só esse coletor de custo, eu vou ver que aqui eu tenho aquela listagem, né, de materiais e eu tenho para o tubo de cobre, eu tenho aqui uma quantidade da fatura de 30 barras, eu tenho uma saída de 5, não perdi nada ainda, não perdi nada no estoque nem em uso, não retornei nada e tenho um saldo de 25. Um valor total do saldo aqui de 3.750. Quando eu tenho aqui a quantidade de saída, tá vendo que ela é um link? Então se eu der um duplo clique aqui, ó, eu vou saber em que requisição que saiu aquele material. Se eu der um duplo clique na requisição, ele vai mostrar para mim o que tinha naquela requisição. Tá? Então, beleza. Eu tenho aqui os meus materiais que saíram, né? Eu tenho o saldo do meu estoque. A outra operação que eu posso fazer com estoque é o seguinte: eu posso retornar algo para o estoque. Então, vamos supor que eu pedi lá o material, lá, o cobre, o saco de cimento e a furadeira. Aí, eu vou vir aqui, acabei de usar a furadeira, né? Eu posso devolver a furadeira. E pode ter sobrado o saco de cimento. Eu pedi 25, mas eu vou devolver 5. Eu vou deixar a furadeira aqui sem isso daqui para a gente mostrar o que vai acontecer. E o tubo de cobre sobrou uma barra. Tá? Toda vez que eu faço alguma coisa aqui, eu posso pôr uma observação.
sobra de uso, por exemplo, né? E quando eu faço esse procedimento de devolução, né, eu tenho aqui também uma requisiçãozinha. Então vamos vir aqui, vou vir aqui e vou retornar para o estoque. Então quem que vai retornar? O usuário, pode ter uma observaçãozinha também. E aí eu vou ter aqui uma requisiçãozinha de devolução. E obviamente essa requisiçãozinha de devolução, se eu vier na minha tela de estoque aqui atualizar, eu vou ter aqui que o tubo e o saco, eu vou ter aqui, ó, a quantidade que saiu e a quantidade que eu devolvi. E aí ele vai calcular o saldo atual e vai me dar o valor do estoque. Tudo aqui que é hiperlink, eu posso clicar e saber por que devolveu, quando devolveu. Aqui podem ter várias devoluções, aqui a gente está fazendo uma simulação simples. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: nessa tela que eu devolvo, né, eu posso vir aqui e falar, ó, vamos pegar aqui que eu tenho, vou devolver um saco de uma barra aqui, por exemplo, uma barra desse tubo de cobre. Só que aqui eu tenho como devolver e eu tenho como falar que perdeu. Imagina que a barra amassou, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu venho aqui e falo que foi uma perda, né? Que tipo de perda? É uma perda? É um ajuste? É uma inutilização? Então vamos colocar que é uma inutilização. O que vai acontecer? Mesma coisa, eu tenho uma observaçãozinha, tal. Opa, nesse caso é obrigatório, a barra amassou, né? A barra amassou. Quem que fez a requisiçãozinha? Beleza. Quando fez isso, de novo, se eu voltar aqui no meu estoque, né, ele cria a requisiçãozinha, barra amassou, etc e tal. Quando eu voltar no meu estoque e atualizar, eu vou ver que nesse item aqui eu tenho uma perda em uso, tá? E aí, se eu clicar aqui, eu vou saber por que perdeu e assim por diante. Bom, tenho aqui as minhas entradas, as minhas saídas e o meu controle de estoque, que eu vou ter o meu saldo do estoque. O que eu tenho mais aqui? Eu posso pegar, por exemplo, essa furadeira e falar que essa furadeira é um ativo, né? Nesse caso aqui eu não vou conseguir, porque eu já fiz uma operação com ele. Mas eu poderia pegar essa furadeira, vamos fazer... eu vou deixar sem essa simulação, mas eu poderia transformar ela num ativo, e aí vai aparecer o número do ativo dessa furadeira. E aí eu vou colocar um número para cada uma delas, né? Se eu tivesse várias furadeiras, por exemplo, eu tenho 4 furadeiras que entrou nessa obra. Quando eu transformar ela num ativo, ele pega essa linha, que é uma linha que tem 4 quantidades, e transforma em 4 linhas de uma unidade. E abre um campo para eu digitar o código do ativo. Aí eu gravo o código de cada uma, né? Ele vai registrar essa informação e aí eu posso saber qual furadeira, ou por exemplo qual laptop, ou por exemplo qual aparelho de ar-condicionado que está com quem e em que obra, porque eu tenho um relatório final do meu estoque geral, não de um coletor de custo, mas do coletor de custo de todos os coletores. Uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pegar um material aqui e falar, por exemplo, esse cimento aqui, esse saco de cimento, eu ainda tenho um saldo aqui de 60 sacos. E vamos supor que essa obra aqui, ela não vai mais usar esse cimento, tá? Eu posso vir aqui e falar que esse item aqui está disponível para uma transferência, ou seja, outra obra pode usar. Então vou colocar aqui, disponível a partir de, sei lá, 01/02 de 2020. Quando eu fiz essa observação, ó, ele está aqui como uma observaçãozinha que pode transferir, e a ideia disso é o seguinte: outras obras, imagina que eu estou em outro coletor de custos, eu preciso de cimento. Cimento talvez não seja o caso do exemplo mais conveniente, mas outra obra vai requisitar algum tipo de material. Ela pode vir aqui e antes de requisitar, ela verifica se em alguma outra obra existe aquele item disponível e qual quantidade. Se tiver, ela requisita
uma transferência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho material da República lá, né? Eu tenho mesa, cadeira, fogão, ar-condicionado, televisão. Poxa, vou montar uma outra República para uma outra obra, por exemplo. Eu venho aqui e vejo se tem as coisas disponíveis em algum local, a partir de quando, e aí, ao invés de requisitar material novo, eu transfiro para uma outra obra. E uma outra coisa que eu consigo tirar dessa tela aqui é o seguinte: eu consigo ver dos meus itens que precisa retornar, quantos que eu tenho aqui que o saldo está diferente da minha quantidade de entrada. Ou seja, aqui eu tenho item que precisa, essa fatura, com essa maquita eu preciso devolver. Ela está voando para quem? Eu pego aqui, abro, sei quem que é o material, qual que foi a requisição e quem que requisitou. Então, esse é o controle de estoque. Ele é relativamente simples, né? Ele é bem voltado para a parte de almoxarifado. Ele tem um dashboard que mostra aí as informações consolidadas de todas as obras. Então, no dashboard, quando tiver mais de uma obra, eu vou ver obra por obra aqui, o que está no estoque daquela obra, o que saiu, o que retornou, né? O valor do estoque daquela obra. Aí eu tenho o valor do estoque a ser retornado, que são aqueles ativos lá que eu marquei que precisa voltar, né? E assim por diante. Então, esse é o módulo do estoque, né? Bem voltado aí para o almoxarifado. E tem uma coisa aqui que é interessante também, que o pessoal pediu mais recentemente, que é o seguinte: eu quero saber o que eu tenho de estoque, né? Mas eu quero saber o que eu tenho de estoque no dia tal. Então ele tem uma database, né? Nesse caso dessa simulação não vai dar certo porque eu fiz tudo hoje, mas por database eu consigo tirar uma informação assim: como estava o meu estoque no mês passado, ou uma semana atrás, ou 15 dias atrás, e assim por diante.